mais uma vez nesta semana de oração, nessa semana de evangelismo, onde estamos falando da maior esperança, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo, que é a maior de todas as esperanças. Que bom reencontrá-los, vocês, mais uma vez. E que bom saber que a irmã Valdirene, a Heloísa, estão se preparando para o batismo nesse próximo final de semana. Que Deus abençoe vocês também. Que bom saber que o Carlos e a Davilene também já tomaram a decisão, já foram batizados no final de semana passado, e estão firmes, animados, esperando pela breve volta de Jesus. Deus seja louvado. Também quero agradecer o carinho de todos vocês, né, de assistirem, estarmos juntos, conectados, buscando a palavra de Deus. E também agradecer ao grupo musical pela melodia tão maravilhosa, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, que bom que podemos nessa noite nos unir para cantar, para orar e para estudar a palavra de Deus. Finalmente, a Bíblia é a palavra revelada de Deus, é aqui que nós encontramos o caminho, a verdade, a vida, a solução para cada uma das nossas necessidades e também a esperança, pois sabemos que Jesus está voltando em breve. Hoje eu quero entregar um abraço especial para algumas pessoas. Eu não consigo abraçar todos vocês, mas o primeiro vai para a irmã Madalena. Muito bem, ela diz que me conhece e tal, irmã. Então, um abraço para você. Também para a irmã Regina, para o irmão Francisco, para o irmão Gustavo, para a irmã Zeli, para quem mais? Vai para o Mauro também, um abraço. Enfim, para a Sandra, que Deus abençoe vocês aí, Elias, Giovanni, que bom que vocês estão conectados, Fernando, gente, que Deus abençoe todos vocês, a Vera, Luiz, que bom estarmos juntos, Jair, Elza, que bom que estamos conectados nesta noite para estudarmos a palavra de Deus, né? O Volney, enfim, a Maria Aparecida. Queridos irmãos, que bom que temos essa oportunidade de buscar a Deus e juntos comungarmos, e juntos louvarmos, juntos adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, a história de hoje na Bíblia está no Novo Testamento. Quem quiser acompanhar, abrindo a Bíblia, está no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 26. O tema de hoje é a maior tentação. Você já pensou qual é a maior tentação que um ser humano pode enfrentar? Para Jesus, a maior tentação que Jesus enfrentou foi não subir ao Calvário. E para você e para mim, qual seria a maior tentação? Será que é a fama, a riqueza? O que seria a maior tentação? É verdade que quando Ellen White fala sobre a tentação, ela diz que a gente nem deveria imaginar as vantagens de ceder à tentação, porque isso seria uma armadilha muito terrível e nós realmente não conseguiríamos nos livrar disso. Por isso, diante da tentação, temos que fazer como Jesus, correr logo para a oração, correr logo para a Bíblia, correr logo para os braços de Jesus, para que Ele possa nos ajudar, possa nos salvar, possa nos socorrer. E às vezes só dá tempo de fazer como o apóstolo Pedro, naquela noite, quando ele afundava: Senhor, socorre-me. E Deus, com seu braço de amor, o profeta Isaías diz que o braço do Senhor não se encontra encolhido para que não possa salvar. Então, clame ao Senhor com toda a fé, com toda a certeza, com toda a confiança, e Ele vai te socorrer. Então, vamos para Atos, capítulo 8, a partir do verso 26.
Tá bem? Atos 8, 26. Assim diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se chama, ou se acha melhor, deserto. E Filipe se levantou e foi. Muito bem, aqui temos a história de que o anjo do Senhor apareceu a Filipe. Não sabemos se ele apareceu fisicamente a Filipe ou apareceu em sonho. Bem, o fato é que ele apareceu a Filipe. No livro de Atos, nós vemos o ministério dos anjos. Os anjos aparecem a várias pessoas no livro de Atos. Apareceu a Cornélio lá em Cesareia e aqui apareceu a Filipe. E disse a Filipe: levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gente, Filipe estava na região de Samaria, uns 40, 45 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Gaza ficava mais ou menos a sudoeste, a uns 80 quilômetros de Jerusalém. Imagina só, se um anjo aparecesse para você e dissesse: olha, levante-se agora, eu tenho um serviço para você, tem uma pessoa que precisa receber um estudo bíblico, e essa pessoa está morando aqui a 120, 130 quilômetros. E você iria? Ou você diria: não, puxa, será que eu estou sonhando? O que é isso mesmo? Mas, queridos irmãos e amigos, uma pessoa que é amiga de Jesus, uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela escuta a voz de Deus, entende a voz de Deus e ela é obediente à voz de Deus. Alguns anos atrás, quando a nossa família morava na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aconteceu uma experiência muito interessante com o irmão da igreja. Esse irmão levantava sempre muito cedo, às 4h30, ele já se levantava porque ele tinha propriedades no campo e precisava cuidar dessas propriedades. E uma dessas manhãs, esse irmão se levantou e se preparou, fez o seu devocional e saiu com o carro. Não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém na cidade. Só tinha ele e à frente dele ia um outro automóvel. E, de repente, ele escutou uma voz: ultrapasse esse carro e entregue um livro. Nosso irmão ficou assustado com isso. Ele falou: mas como é isso? De madrugada, como é que... E, de repente, ele olhou para a porta, né? O porta-treco na porta e percebeu que tinha um livro. E a voz dizia para ele: ultrapasse o carro e entregue o livro. Ah, meus amigos, não foi apenas o centurião lá na Cesareia, não foi apenas Filipe, mas eu tenho certeza que você também já escutou a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ou a voz de um anjo dizendo para você testemunhar, para você se aproximar de uma pessoa, para você compartilhar o Evangelho. Deus, ao longo de todos esses milênios, ele tem impressionado a mente dos cristãos para que compartilhem o Evangelho. Por isso, seja como Filipe, diz o verso 27, que Filipe se levantou e foi. Filipe foi obediente. Oh, meus amigos, e, naturalmente, foi uma bela de uma caminhada, né? Para poder alcançar a pessoa que estava nesse caminho de Jerusalém a Gaza. Diz que havia, ainda no verso 27, um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Gente, vocês sabem que ao longo dos anos, o mapa mudou, né? Ou seja, com as guerras, vitórias e derrotas, os povos eles foram mudando, né, a sua área de habitação, o seu território. Nos dias do Novo Testamento, a Etiópia ficava onde hoje se encontra o Sudão.
o Sudão, esse país, talvez o país mais árido e mais seco da África e do mundo. Ali no Sudão é que era, nessa época, a Etiópia. Tá certo? Bom, então, esse país do Sudão, também ficava perto da primeira cachoeira do Rio Nilo. E de lá esse homem empreendeu uma viagem. Veja só, era um alto oficial, era uma pessoa importante, era superintendente dos tesouros, né, da rainha da Etiópia. Imagine só, ele foi a Jerusalém para adorar e agora estava regressando para o país. Quando a gente pensa que Felipe teve que andar aí uns 100 e poucos quilômetros para se encontrar com esse homem, a gente não imagina a distância que esse homem teve que viajar desde a primeira cachoeira do rio Nilo até Jerusalém. Como esse homem tinha convicções no seu coração. Sabe, amigos, quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus coloca convicção em nossa vida. Por isso que a gente tem que fazer da comunhão a primeira coisa de cada dia, buscar a Deus em oração. Isso entra em nosso coração, isso faz bem para a nossa alma, coloca convicção na nossa vida quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. E esse homem empreendeu uma viagem enorme. E olha que, vocês sabem, naqueles dias em Jerusalém não era muito fácil. Algumas pessoas não gostavam de outras etnias. Você sabe que até quando Pedro chegou lá em Cesareia, na casa de Cornélio lá, ele disse, olha, vocês sabem que não convém a um judeu entrar numa casa de um gentil. Imagina agora esse homem saindo lá da África e indo até Jerusalém, porque ele foi adorar ao Senhor. Ele tinha lido já parte do livro de Isaías e no coração dele brotou esse desejo de adorar ao Senhor. E você? Você está disposto a fazer que tipos de sacrifícios, né? O que você está disposto a fazer por causa de Jesus, por causa do Evangelho? Você está disposto a sair de casa para testemunhar? Você está disposto a dedicar a vida a Deus num projeto missionário? Quão longe você andaria para falar de Jesus? Talvez a distância que Filipe andou, ou talvez a distância que esse eunuco etíope, que nós não sabemos o nome dele, imagine as centenas de quilômetros que ele andou com a sua comitiva para poder adorar ao Senhor. Amigos, adorar a Deus é uma coisa maravilhosa. Adorar a Deus é uma recompensa espiritual, né? Por isso que nós temos várias músicas importantes que nós gostamos de cantar, né? Que orar a Deus faz bem à alma. Nós gostamos de louvar o nome do Senhor. Nós sabemos que adorar é uma das coisas que Deus nos criou para fazer, é adorar a Deus. Por isso, cante, ou assobie, ou ligue o som numa música religiosa, una a sua família em louvor, convide todo mundo para cantar, para ler a Bíblia, para testemunhar, convide as pessoas para participar dos seus cultos familiares. Gente, não existe recompensa maior do que estar na presença do Senhor. Foi por isso que Davi disse que um dia nos átrios do templo varia mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu espero que a vida espiritual seja algo de prioridade para você. Que o culto em família seja importante. Que o culto na igreja, é claro, agora vivemos com os protocolos aí que regem nossos comportamentos durante a pandemia, mas que toda oportunidade de buscar a Deus através do encontro, da comunhão com os irmãos, seja prioridade na sua vida. Mas que, sobretudo, buscar a Deus sozinho, buscar a Deus todas as manhãs pessoalmente, seja realmente alguma coisa que você cultiva na sua vida, porque há uma recompensa de estar na presença de Deus.
As pessoas sabiam que quando Jesus descia da montanha, ele descia com a bênção do Espírito Santo, porque ele havia passado horas, momentos com seu pai a sós. Até Moisés, quando passou aqueles 40 dias, né, lá sobre a montanha, quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. Amigos, quando nós buscamos a Deus, quando andamos perto de Deus, nós não somos mais os mesmos, nós somos diferentes. Deus tem uma bênção especial. Porém, diz aqui o texto que ele estava voltando para o seu país, né? Depois de adorar ao Senhor. Claro que ele não podia entrar no pátio, ele apenas ficou ao redor do templo, porque não era permitido se aproximar do templo, mas ele voltava na sua carruagem e vinha lendo o profeta Isaías. Bom, que coisa maravilhosa a gente poder ler a Bíblia, né? Por isso que a gente tem o Reavivados por Sua Palavra, a gente pode ler a Bíblia juntamente com os livros de Ellen G. White, da coleção O Grande Conflito. Quanta literatura a igreja oferece para a gente, né? A lição da escola sabatina, para a gente ter esses momentos de comunhão com Deus e momentos de reflexão. Mas, nesse caso aqui, o etíope estava lendo o profeta Isaías. E diz o verso 29, que o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E, naturalmente, a carruagem estava andando um pouco mais rápido, né? Porque a gente caminha uns 5, 6 quilômetros por hora e provavelmente a carruagem estava andando um pouquinho mais rápido, porque o verso 30 diz que o Filipe teve que ir correndo até lá. Imagine a situação. Esta estrada que ia de Jerusalém a Gaza, naqueles dias haviam duas estradas. Uma pelo norte, que passava pela Lídia, e depois margeava o mar Mediterrâneo, e outra ia pelo sul, ia por Horebe, e então chegava em Gaza também. Provavelmente seja esta segunda opção, em que a cidade, ou melhor, a estrada era mais deserta. E eu acho que o etíope até levou um susto, porque imagina só, ele lá lendo o livro Isaías, a Bíblia dele, e de repente alguém correndo do lado de fora, né? No mínimo, muito interessante, para não dizer engraçado. Mas naquele momento, o etíope, ele percebeu Filipe, né? E Filipe percebeu o etíope. E então Filipe tomou a iniciativa e perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o homem automaticamente já respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Amigos, vocês sabem que a Rede Novo Tempo, lá em Jacareí, ela recebia 120 pedidos de estudo bíblico por dia antes da pandemia. Então, a Rede Novo Tempo, lá em Jacareí, ela recebia 120 pedidos, mais ou menos, de estudo bíblico por dia antes da pandemia. Amigos, estas últimas semanas, a Rede Novo Tempo, lá em Jacareí, está recebendo mais de 1.500 pedidos de estudo bíblico por dia. Amém, irmãos? Imagina que loucura deve estar lá na Novo Tempo para atender essas 1.000 e tantas, quase 2.000 pessoas por dia. A gente fala que às vezes o mundo está perdido, que ninguém quer mais saber de nada, mas não é verdade. Durante essa pandemia, as pessoas estão se voltando e estão pedindo respostas. Alguém tem que dar respostas. É como o eunuco disse aqui: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sabe, amigos, os dois assuntos que eles mais querem saber é sobre profecia e sobre saúde. Imagine, irmãos, quem mais do que a Rede Novo Tempo, quem mais do que a Igreja Adventista, quem mais do que você e eu, para explicar para as pessoas sobre profecias bíblicas e também sobre saúde, os 8 remédios de Deus.
os 8 remédios naturais. Ah, meus amigos, e eles começaram a estudar a Bíblia, não é? Isso diz que o homem convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E naquele momento o etíope estava estudando a parte de Isaías, que hoje entendemos que é o capítulo 53 de Isaías, né? E o texto diz: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Irmãos, quando a gente lê esse texto aqui e compara com Isaías aqui no Antigo Testamento, vocês notam que as palavras não são exatamente as mesmas. Vocês sabem por quê? Porque esse texto que o nosso amigo etíope está lendo aqui é da Bíblia, da tradução grega do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta, ou a tradução dos 70. Então, aquele homem estava lendo a versão do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica na sua versão grega. Bom, só uma curiosidade. O fato é que, então, o homem fez um pedido para Filipe, no verso 34. Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Queridos irmãos, quando a gente tem a oportunidade de testemunhar, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente tem que lembrar sempre da lição que o apóstolo Paulo aprendeu na cidade de Atenas. Vocês sabem, o apóstolo Paulo chegou em Atenas e ele se preparou para discursar, para falar no Areópago, e ele até recebeu essa oportunidade de falar aos atenienses. Porém, o livro de Atos diz que ele não foi muito eficiente no seu evangelismo em Atenas. E então, quando ele foi para a cidade de Corinto, ele mais tarde escreveu aos irmãos na sua carta dizendo: quando eu decidi ir a Corinto para evangelizar, então ele conta que ele não tomou outra decisão a não ser de falar acerca de Cristo e este crucificado. Até Jesus disse, não é? Que quando ele fosse pendurado, exaltado no madeiro, ele atrairia as pessoas para ele. Assim também, queridos irmãos, de tudo quanto podemos falar na Bíblia, a primeira coisa, a mais importante de todas as coisas, é falar de Jesus, do poderoso nome de Jesus, que debaixo do céu não existe nenhum outro nome que deva ser exaltado, senão o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Filipe foi falando de Jesus. Filipe havia acompanhado, né? Filipe é dessa primeira geração. Se ele não conheceu a Jesus pessoalmente, mas Filipe conheceu os apóstolos, afinal ele era um dos diáconos. Ele via o testemunho daquela primeira geração que havia conhecido Jesus. Queridos irmãos, o mundo precisa de Jesus. Precisamos falar de Jesus, exaltar a Jesus, cantar de Jesus. E quando nós nos enchemos do amor de Jesus, o nosso coração ele começa a transbordar. A gente não se aguenta de tanta gratidão, a gente não se aguenta de tanta bênção que o céu nos oferece. E assim, meus queridos irmãos, foi o que aconteceu com aquele homem. Ele foi absorvendo todas as palavras, as explicações e a leitura do texto. E, de repente, verso 36, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Né? Amém!
Que coisa maravilhosa! Imagine Filipe batizando o eunuco, as pessoas que faziam parte da comitiva daquele homem ficaram ali testemunhando. E quem sabe aquelas pessoas integraram a primeira igreja, né, que foi fundada lá na Etiópia, os primeiros cristãos, os primeiros missionários lá do norte da África. Que experiência maravilhosa! Assim eu imagino que a irmã Ilma, a irmã Dinalva, a irmã Valdirene, a irmã Heloísa, que estão se preparando para o batismo, como devem estar felizes. Não sei se mais alguém aí está se preparando para o batismo desse próximo final de semana. Escreva aí no bate-papo, pastor Marcelo, pastor Wilson, pastor Washington, eu também quero me batizar. Escreva aí, eu aceito a Jesus de todo o meu coração. Escreva aí para que você receba uma visita ainda esta semana, porque hoje é o dia da salvação. Nunca é tarde para aceitar Jesus. Ah, meus amigos, no início eu falava, qual é a maior tentação? A maior tentação é alguém achar que pode viver sem Deus. A maior tentação é alguém achar que pode fazer as coisas todas sozinho. Mas, amigos, nós precisamos de Jesus. Por isso, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Por isso, aquele homem, não sabemos o tamanho da riqueza dele, mas sabemos a importância do cargo que ele tinha. Quando ele descobriu a riqueza que existia em Jesus, ele se largou lá do norte da África, Jerusalém, para encontrar essa grande salvação. Meus irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe. Se esse evangelho, se essa palavra chegou ao seu coração, não deixe para amanhã, decida hoje mesmo. Aceite Jesus hoje como seu Senhor e salvação. Seu Senhor e Salvador, para alcançar uma grande salvação, a fim de que o seu nome seja inscrito no livro da vida. E você vai perguntar, mas pastor, é só isso? Jesus vai escrever o nome no livro da vida? Tem mais coisa. Jesus, quando você o aceita como seu Senhor e Salvador e confessa os seus pecados e decide pelo batismo, ele perdoa os seus pecados. Ele purifica a sua vida. Ele lhe capacita a viver no Espírito Santo. Ele vai conduzir a sua vida. Assim, por favor, tome uma decisão. Siga Jesus nesta noite. Se você está aí, tomou essa decisão, escreva aí. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. E os pastores Marcelo, Washington e pastor Geisel vão visitar vocês e vamos preparar uma linda festa para esse final de semana, para o mais breve possível, para que ninguém fique fora daquela lista do livro da vida, daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Vamos orar nesta noite, então? Querido Pai, muito obrigado por essa história maravilhosa, essa experiência de salvação desse primeiro cristão do norte da África. Ó Senhor, como o teu Espírito guiou a Filipe, como os anjos também guiaram, por favor, guie também nós durante esta semana. Tira da nossa mente toda dúvida, tira do nosso coração, se é que existe algum medo, e coloque nele o teu amor, para que possamos decidir ficar ao teu lado, para que, Senhor, um povo seja preparado para a breve volta de Jesus. Obrigado a cada irmão que tomou a sua decisão. E assim, Senhor, possamos estar unidos, que Cristo venha logo e estejamos todos preparados, é a nossa oração. Amém. Amém, pastor Wesley. Opa! Muito boa mensagem, louvado seja o Senhor. Pessoal, um grande abraço a todos, pastor Geisler, pastor Marcelo, transmite nosso abraço aí também para o pessoal. Pastor, muito obrigado. Obrigado também, pastor Wesley. Foi muito bom, gratificante ouvir. Que Deus abençoe bastante vocês. Amém. Então, pessoal, até amanhã. Em nome de Jesus, espero que o pastor Wilson já tenha chegado na casa dele. Tchau. Aí, Tchau aí, para você.
Estou chegando agora. Deus o acompanhe aí, pastor, na chegada. Tá bom. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Na paz de Deus. Pastor Wesley, mais uma vez, até amanhã. Boa noite, gente. Boa noite, Sidney. Boa noite, Eroni. Boa noite, Tiago. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Maciel. Boa noite, Vera. Boa noite, Miriam. Boa noite, todo mundo. Até amanhã. É uma alegria encontrar-me com vocês todas as noites. Boa noite. Uma filha da Claísta. Boa noite, pastor Washington. Boa noite, pastores. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite, povo de Deus. Mike, noite. Amanhã eu falei, amanhã eu não quero. Então a gente se sossegar. Eu não